E ela estava ficando muito cansada com isso, porque além da questão do trabalho mesmo doméstico, tinha o trabalho dela online, tinha o filho também que demanda muita atenção. E aí a gente conversando, ela disse, Carla, quando eu vou sentar para brincar com ele, eu já estou morto de cansada, eu não tenho ânimo, eu já estou assim, sabe, querendo dormir. E ele tem muita energia e tal. E aí eu falei para ela, ó, qual é a sua prioridade hoje? É limpar a casa ou ficar com ele, brincar com ele, estimulá-lo? Aí ela disse, boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo e bem-vinda para mais um episódio do Chá Comigo. Como você já sabe, eu acredito que já estão acompanhando. Nesta aula, né, a gente vai conversar, além de tomar um chá, que já vai chegar. A gente vai conversar e eu vou orientar como você pode ajudar a criança autista a se comunicar. O meu nome é Carla Oliane, eu sou fonoaudióloga. E o tema do nosso episódio de hoje é como ajudar a criança, como arrumar tempo, na verdade, para conseguir ajudar a criança a se comunicar. Certo? Então, como encontrar tempo na sua agenda para estimular, certo? Essa é algo também uma queixa que eu recebo bastante dos pais, que não conseguem estimular porque não tem tempo, ou o pouco tempo que tem, quando vai sentar, já está cansado, e aí não consegue não consegue realmente interagir com a criança, e eles se queixam bastante sobre isso comigo, por isso eu resolvi falar sobre isso hoje. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque quanto mais a gente conseguir estimular, quanto mais tempo a gente se dedicar aos estímulos, melhor para a criança. Eu sei que vocês já devem estar cansados de ouvir isso, né? Ou se vocês acabaram de receber o diagnóstico, estão em busca, provavelmente já ouviu isso de algum profissional, da importância dos estímulos, de ter essas horas de estímulos em casa, até para poder ampliar a quantidade de horas de terapias. Eu não sei como está a sua situação hoje, na situação do seu filho, se ele está fazendo as terapias presenciais ainda, está sendo online, não sei como é que está a situação, mas independentemente disso, e por isso que eu falei, né, não sei sua realidade, porque cada família é uma dinâmica, então, não sei se já tem todas as terapias que foram sugeridas pelo neuropediatra ou psiquiatra infantil, ou se você está na fila de espera do SUS, ou até mesmo entrando na justiça contra o plano para você conseguir o tratamento do seu filho. Então, independente de qual situação você esteja, você precisa, né, agir, aprender o que fazer o quanto antes. Eu acredito que esse é um dos motivos para você participar dessa aula hoje, né? Porque quanto mais você aprender e aplicar, você vai conseguir ajudar a sua criança a se comunicar. Você vai conseguir interagir com ela da melhor forma. Então, por isso que é importante a gente falar sobre tempo, para você começar a ajustar na sua rotina, na sua própria dinâmica familiar, qual os horários que você vai se dedicar para fazer os estímulos. E, consequentemente, ampliar essas horas de terapia, né? Eu vou falar alguns exemplos já para vocês entenderem de como algumas alunas minhas conseguiram aplicar isso na prática. Como vocês já sabem e acredito que estão me acompanhando, eu falo bastante sobre a importância, o que é, mas eu também gosto muito de linkar com a realidade, né, com a prática, porque a realidade de uma família pode ser parecida com a sua e você vai adaptando algumas estratégias para vocês também, certo? O que mais faz, assim, o que mais faz os pais acharem que eles não têm tempo para estimular, certo? O que eu observo bastante é a dificuldade primeiramente, de pensar como iniciar essa rotina de estímulo. Por exemplo, eu vejo muito assim, mas eu não tenho tempo, porque eu não consigo ter uma hora disponível para sentar e brincar com ele, uma hora para estimulá-lo. Então, eu vejo que no início, eles ficam muito presos a isso, né? Vocês, no caso, né? No geral, ficam muito presos à quantidade de tempo. Então, se eu não consigo ficar uma hora e meia por dia, então você se sente frustrado, se sente ansioso, culpado, e muitas vezes acaba que não fica nem 20, nem 30, nem 15, não fica tempo nenhum. E acaba virando um ciclo, né, de repetição. E de angústia também, de culpa, porque não consegue. Então, eu observo que isso acontece também com muita frequência, né? Vou falar sobre isso mais adiante. Uma outra coisa também que eu observo muito pelos relatos que eu ouço é a dificuldade em priorizar. Você começar a selecionar aquilo que é prioridade, ou seja, aquilo que vem primeiro. É bem interessante falar sobre isso, porque durante praticamente a minha vida inteira, eu acredito que ainda hoje eu tenho dificuldade, mas já melhorei bastante com a terapia,
e também com o auxílio, né, o apoio do meu esposo, essa dificuldade de priorizar. Então, eu sempre fui aquela pessoa que, para mim, tudo era importante. Então, se eu ia fazer um resumo, tudo para mim era importante, eu queria colocar tudo. Eu tinha uma dificuldade muito grande de sintetizar. Eu colocava várias coisas para fazer ao longo do dia na minha agenda, e às vezes eu me embananava toda, e eu ficava realmente muito perdida nas tarefas, porque eu não conseguia criar uma hierarquia de prioridades. Hoje já estou bem melhor, mas ainda estou caminhando para isso. Eu não sei em qual situação você se encontra, mas é aquela coisa, sabe? Eu até citei esse exemplo em uma das aulas, eu não recordo qual, que foi o exemplo que a minha irmã utilizou, eu achei interessante. Uma vez eu perguntei como é que ela estava, ela disse, eu estou aqui equilibrando pratos. Aí eu, como assim equilibrando os pratos? Ela disse, não, eu estou aqui, né, o trabalho, o mestrado, o casamento, vida pessoal, e tantas outras coisas, tantos papéis, né, sociais que nós assumimos. Então, é mais ou menos isso. Não dá para a gente segurar todos ao mesmo tempo. Obviamente que em algumas áreas da nossa vida, dependendo da fase da nossa vida, a gente vai se dedicar mais. Por exemplo, uma pessoa que ainda não tem filhos, por exemplo, está muito focada na carreira, muito provavelmente o tempo, a energia, a disposição está direcionada para isso, seja para o trabalho, seja para o estudo. A partir do momento que você tem um filho ou uma filha, as coisas já mudam, né? A gente já começa a incluir novas prioridades na nossa vida. E aí eu acredito que se você está me assistindo, é porque você já tem um diagnóstico, ou porque você está buscando. E aí você, de repente, descobre que o seu filho é autista, ou está suspeitando. Então, é uma nova prioridade. Por quê? Porque antes você podia pensar assim, criança brinca sozinha, aprende sozinha, né? Não precisa fazer muita coisa. Mas a partir do momento que você recebe o diagnóstico de autismo, você percebe, poxa, então ele tem déficit na comunicação, na socialização, no comportamento, enfim. Lembrando que um autista nunca é igual ao outro, tá? Então, isso depende muito, os níveis né, de suporte vão ser diferentes para cada autista, mas você percebe que a partir desse momento, você assume uma nova prioridade, que é estimular o seu filho. Você pode substituir a palavra estimular pela palavra que você mais preferir. Eu falo estimular porque é a palavra mais acessível, mais, que as pessoas entendem, mas você pode colocar brincar, interagir, estimular, ter essa troca mesmo com seu filho para auxiliá-lo nas atividades do dia a dia, na comunicação, que é o meu objetivo aqui na internet, como fonoaudióloga, né? Ensinar ferramentas, estratégias práticas para que vocês consigam ajudar o seu filho e a sua filha autista a se comunicar com você, né? Então, você começa a assumir essa nova prioridade. E aí, o que é que você faz com as prioridades antigas, né? Do trabalho, casamento, faculdade, seus outros papéis, filha, irmã, você com você mesma. Então, você percebe que são muitas coisas, são muitas demandas sociais, né? E ainda mais com esse período agora também da pandemia, isolamento, muitas pessoas estão trabalhando home office, então tem que dar conta de muitas coisas, né? Tarefas domésticas, do trabalho, a criança. Por isso que é importante a gente se organizar. Tem um livro bem legal, que infelizmente não está aqui, porque eu emprestei para minha comadre. Se chama Diferença Invisível. Ele conta a história de uma autista francesa que foi diagnosticada aos 27 anos. Marguerite, ela tinha muita sobrecarga, principalmente de ansiedade, e às vezes sensorial também, né? Muitas vezes era ansiedade sensorial, por conta do excesso de trabalho, né? E ela falou uma coisa bem interessante no livro, que eu não recordo quem foi que criou essa estratégia, essa técnica, eu não sei exatamente qual é o nome que eu posso dar para isso, que ela cita que é a teoria das colheres. Então, cada pessoa tem uma quantidade X de colheres. Como assim? Digamos que cada colher seria uma tarefa importante que você teria que fazer durante aquele dia. Então, tem pessoas que, às vezes, com 5 colheres, já fica fadigada, já fica realmente exausta, e aí, às vezes, não consegue dar conta de fazer outras coisas. Por isso, a importância da gente priorizar, né? Da gente começar a nos organizar para saber o que é que a gente vai fazer primeiro, o que é mais importante, o que é que a gente pode deixar para amanhã ou depois de amanhã. Então, eu achei bem interessante. Pena que eu não estou com o livro aqui, mas ele é bem legal. Vocês podem procurar Diferença Invisível, e ela acaba citando essa teoria das colheres. E depois que eu li esse livro, durante a pandemia, no início da pandemia, né, porque ela ainda não acabou, logo no início, eu achei, nossa, realmente, eu sou uma pessoa que eu me enchia de colheres, né? Tinha várias colheres para fazer 1000 coisas e eu não dava conta. E me sentia muito frustrada, muito culpada, me sentia muito angustiada. Então, eu comecei a aplicar essa teoria aos poucos e tem dado certo. É só uma sugestão para quem tem dificuldade
de priorizar. Falando em pandemia também, como eu falei dessa questão do home office, os trabalhos domésticos, tem um caso também de uma aluna minha, que ela, no início, ficou muito, como posso dizer, preocupada com essa questão do coronavírus, né, da limpeza. Então, e sempre estava higienizando tudo, limpando tudo que chegava, aquela coisa toda, limpando a casa sempre. E ela estava ficando muito cansada com isso, porque além da questão do trabalho mesmo doméstico, tinha o trabalho dela online, tinha o filho também que demanda muita atenção, ela tinha muita dificuldade de interagir com ele, de pensar em algumas atividades que chamasse a atenção dele para brincar em casa, né, que não podia sair. Então, a gente conversava bastante na época, né? Ainda hoje, mas no início a gente conversava bem mais. E aí ela falava para mim que ela ficava muito cansada, que ela limpava, praticamente passava o dia todo assim para limpar o apartamento, né? Então ela tinha que limpar e às vezes limpava mais de uma vez e tal. E ela disse que já estava meio como se fosse com toque, sabe, por limpeza e tal. E aí a gente conversando, ela disse, Carla, quando eu vou sentar para brincar com ele, para estimular, como eu falei, né, a palavra que vocês preferirem, eu já estou morto de cansada, eu não tenho ânimo, eu já estou assim, sabe, querendo dormir. E ele tem muita energia e tal. E aí eu falei para ela, ó, qual é a sua prioridade hoje? É limpar a casa ou ficar com ele, brincar com ele, estimulá-lo? Aí ela disse, estimular, quero ajudá-lo, né, para que ele se comunique, para que ele interaja e tudo mais, né, porque estava sem terapia, sem escola, sem nada. Na hora, eu fiquei me sentindo um pouco mal, sabe, por ter falado isso. Mas eu senti que ela precisava, né, e ela me deu permissão para isso. Então, eu falei para ela assim, ó, você pode fazer o seguinte, não é que você vai largar a casa lá, o Deus dará e não vai fazer nada, mas você pode inverter. Por que você não brinca com ele de manhã, você não dedica a manhã para fazer as atividades com ele, e aí você deixa para limpar a casa depois do almoço, ou até mesmo à noite, quando ele dormir, você limpa à noite, e aí no outro dia de manhã, quando você vai acordar, a casa vai estar pelo menos arrumada, né? Porque serviço de casa nunca acaba, né? Se termina a fase já tem mais coisa. E aí no outro dia você faz as atividades com ele de manhã, não precisa ser a manhã inteira também, porque ele também não ficava muito tempo na atividade, e você vai aumentando esse tempo com ele gradativamente. E aí você começa a fazer, intercalar. E aí eu juro que eu achei que ela ia ficar chateada. Mas ela falou assim, nossa, depois que você falou isso para mim, meio que girou uma chave, sabe, na minha cabeça. Assim. E foi interessante que a entrevista que eu fiz com a minha aluna, hoje é sexta, na quarta-feira, a Luzirene falou isso. Ela disse, meu esposo trabalha em outro estado, ele fica 3 meses fora. Então, quem está aqui no dia a dia sou eu, é somente eu e o Felipe. Então, muitas vezes, ele me chama para brincar, ele quer interagir, ou até mesmo eu penso em alguma atividade e eu deixo a casa e faço depois. Não é que eu não vou fazer, eu faço. Mas a minha prioridade, ela usou essas palavras, a minha prioridade hoje é o meu filho, é estimular o meu filho. E a casa eu faço depois. Então, achei muito interessante essa fala dela, porque casa muito com o que eu estou falando hoje. Então, muitos pais acham isso, né? Que precisam sentar 2 horas seguidas. Realmente, 2 horas seguidas, 1h30, 1 hora, é muito tempo, né? Ainda mais seguido. E a gente sabe que tem outras coisas também. Então, comece aos poucos. Eu vou falar mais adiante sobre algumas estratégias que vocês podem fazer, já que vocês hoje não conseguem sentar para estimular, certo? Então, muitos pais acabam achando isso, que somente a terapia dá conta, né, não vou dizer resolver, mas somente a terapia vai ajudar a criança nas suas dificuldades, e esquecem da importância também de ter esse trabalho em equipe, né, que são os terapeutas, os familiares e a escola. Infelizmente, a escola, acredito que na maioria dos países, dos estados, voltaram, né, para o online, né, voltaram e fecharam, mas é importante ter essa parceria, para que vocês possam complementar as horas em casa com coisas do dia a dia. Uma outra coisa também que eu percebo, né, que os pais falam assim para mim que eles não conseguem estimular, é porque alguns já têm o diagnóstico, tá? Outros ainda estão buscando por ele, o diagnóstico de depressão e transtorno de ansiedade generalizada. Eu também percebo que isso é bem recorrente e atrapalha na hora de você se organizar, porque quem tem depressão sabe que você muitas vezes não tem ânimo para fazer as coisas, você não tem motivação, você não quer muitas vezes nem levantar da cama, nem fazer nada. Então é realmente muito difícil, por isso a importância de você buscar uma ajuda profissional. E o quanto antes também, né? Eu sei que muitas pessoas têm preconceito ainda com
psiquiatra e tudo mais. Eu sei, eu falo pela minha experiência mesmo, né? Porque logo quando eu iniciei o tratamento, nossa, minha mãe mesmo não aceitava, ninguém aceitava, tomar remédio, psiquiatra, não sei o quê. E graças a Deus, hoje eu tô aqui, tô bem, tô fazendo tratamento ainda, obviamente, mas assim, eu não sei o que teria sido de mim se não fosse a minha psiquiatra. Então eu sempre digo isso para ela todos os dias, que eu sou muito grata pela vida dela, porque ela me fez viver novamente, assim. Primeiramente minha fé também, né, e também o que ela me ajudou. Então eu entendo muito quando os pais falam isso, sabe? Eu tenho muita empatia por eu entender. Eu posso não ser mãe de autista, mas eu sei o que é passar por um processo depressivo que muitas vezes as pessoas de fora não entendem, acham que é preguiça, acham que é falta do que fazer, falta de esforço, falta de Deus. E aí eu vejo que muitas mães acabam não procurando ajuda por isso também, porque já tem um julgamento, né? Seu filho é autista, as pessoas acham assim, não é autismo, isso aí é porque você não dá limite, é porque você, né, falta de surra, né? Infelizmente a gente fala isso. E aí você fala, eu vou procurar um psiquiatra. Então é mais uma coisa para a família falar, para os amigos falarem, mais motivo para julgamento. Mas eu sempre digo isso, procure ajuda, mesmo que você não tenha depressão ou transtorno de ansiedade, a terapia vai te ajudar muito, porque realmente é muita demanda, né? Você ser mãe ou pai de uma criança autista, você tem que levar para muitas terapias, você tem que estimular em casa, tem as dificuldades mesmo no dia a dia. Então, eu sempre digo isso, procure ajuda, certo? Isso vai auxiliar bastante. Existem alguns psicólogos que atendem um valor social, ou seja, um valor mais acessível, existem clínicas, escolas, que muitas vezes você consegue um acompanhamento gratuito, né, com estudantes, com a supervisão de um professor. Então, é importante a gente buscar ajuda e se cuidar, né, cuidar da nossa saúde mental, porque quando a gente está bem, a gente consegue cuidar do outro, né. Foi uma coisa que eu aprendi. Quando eu estou bem, eu consigo trabalhar mais, eu consigo produzir mais conteúdo bacana para vocês, eu consigo estudar mais. Então, eu comecei realmente a aplicar na minha vida o que eu sempre ensino para os meus seguidores, para as mães e pais que me acompanham. Porque eu sempre digo, olha, se cuidem, você precisa estar bem para cuidar de outra pessoa. E realmente isso faz total sentido, porque eu comecei a aplicar isso na minha vida e hoje eu vejo a diferença, né? O quanto que hoje eu sou muito mais produtiva, né? Para fazer as coisas. Por quê? Porque eu consigo priorizar. A minha prioridade agora são vocês e os meus alunos. Então, eu estou conseguindo fazer 2 lives por dia, fora as consultorias, atendimentos online. Então, eu estou muito feliz. E isso não foi do dia para a noite. Realmente é um trabalho de formiguinha. E eu vou trazer alguns exemplos de algumas alunas minhas. Inclusive, algumas também têm depressão, assim como eu, transtorno de ansiedade. Um exemplo foi uma aluna minha que eu entrevistei ela na outra rodada das entrevistas, né, sem ser dessa vez da outra, e ela falou assim que como ela consegue baixar, né, as aulas do PAP, do meu curso online, ela consegue baixar pelo aplicativo Sparkle, ela não tinha tempo de assistir as aulas em casa, porque ela tem a demanda dela dentro de casa, o filho adolescente, o outro filho menor autista, e ela baixava as aulas e ela ia assistindo no ônibus, enquanto ela ia para o trabalho, tudo, mesmo sabendo do perigo, né, de ser assaltada e tudo mais, mas era o tempo que ela tinha, então ela ia estudando nesse percurso aí, que era um tempinho até bom, e ela ia assistindo as aulas durante o percurso, e depois, quando voltava para casa, no dia seguinte, ela já ia lá aplicar o que ela aprendeu, certo? Então, eu achei bem interessante esse exemplo dela, porque eu fiz isso algumas vezes, não com tanta frequência, mas como eu morava em uma cidade e estudava em outra, eu pegava o ônibus, né? E muitas vezes eu ia estudando também, eu pegava o livro e ia estudando. Hoje eu já não consigo mais, porque eu fico tonta, mas naquela época eu conseguia. Então eu aproveitava bastante para fazer isso. No caso, ela assistia os vídeos. Então, foi bem legal, né? Porque ela conseguiu concluir o curso desse jeito. Uma outra aluna também, que foi a Estela, que ela participou da entrevista na semana passada, ela falou uma coisa bem interessante. Ela disse assim: eu tentava brincar com as crianças, né? Porque ela tem gêmeos autistas, ela participou na quarta passada. Ela disse, eu tentava brincar com as crianças, mas eles não prestavam muita atenção em mim, não me davam muita bola. Eu pedia para eles jogarem a bola para mim, ou qualquer outra brincadeira, eles não se interessavam muito. Aí foi quando ela pensou: peraí, eu fico em casa com eles praticamente 24 horas por dia, né? Agora, com a questão da pandemia, eles estão sem escola e ficaram um tempo também sem terapia.
Então, ela disse, eu vou começar a envolver as crianças nas atividades de casa. Vou começar a pedir ajuda. Eles já vão fazer 5, né, os gêmeos, então eles não jogavam a bola para ela, por exemplo. Então, quando ela pedia uma coisa para eles trazerem, para entregar para ela, eles não faziam. Então, ela dava o tapete, guarda para a mamãe. Aí, no início, ela ia lá, dava o suporte físico, né, dava o modelo. Depois, ela pedia algum objeto para eles entregarem na mão dela. Então, foi o que ela fez. Ela uniu as duas coisas. Ela uniu o fato que ela tinha que cuidar da casa e ajeitar as coisas, mas o trabalho que ela já vinha tentando fazer há um tempo, que era de trabalhar a compreensão das crianças, ampliar o vocabulário, que eles prestassem mais atenção nela. E ela percebeu que dessa forma deu certo. E aí eles começaram a se interessar cada vez mais e ampliar também, né, a interação. Então foi bem interessante esse exemplo também que ela citou, que ela falou na semana passada sobre como envolver nas atividades, né, do dia a dia. E um outro exemplo foi o que eu citei, né, da Luzirene, que eu achei muito interessante, que ela falou assim que não é que ela não vai fazer as coisas dentro de casa, não é que ela não vai deixar a casa bagunçada, mas que realmente hoje a prioridade dela é o filho dela, né, os estímulos dele. E a casa a gente vai fazendo depois, né, do jeito que dá, no tempo que sobrar depois. Eu achei bem interessante essa fala dela também, que desapegou bastante disso. Assim, eu sei que isso é muito difícil, principalmente para algumas mães que gostam das coisas mais organizadas, né? Ficam bem estressadas quando as coisas estão bagunçadas. Eu sei que isso é muito da personalidade de cada um mesmo. Então, a gente vai buscando algumas estratégias que seja de acordo com a realidade de cada um, né? Eu tenho uma amiga que ela é psicóloga e ela disse assim, se ela chega na sala e vê os brinquedos todos espalhados, né, ela tem 2 filhas, ela sai catando tudo, quer dizer, ela saía, né, catando tudo, assim. Enquanto ela não catasse tudo, ela não parava. E aí as filhas dela nunca arrumavam nada, não só bagunçavam, né? É aquela coisa, né? Como é? Casa de ferreiro espeto de pau, né? Tipo, ela é psicóloga, mas aí ela não conseguia aplicar com as filhas por conta da personalidade dela, ela não conseguia ver as coisas bagunçadas, então ela já ia fazendo. Aí depois ela começou a respirar fundo, começou a observar, pronto, certo. Elas estão bagunçando. Eu preciso ensinar que elas arrumem a bagunça. Então, eu preciso me segurar aí um pouquinho, eu tenho que me controlar. E, aos poucos, ela começou a envolver as filhas para que elas arrumassem também, ajudassem a arrumar a bagunça que elas fizeram, né? Então, isso foi muito importante. Então, qual é um jeito, assim, que eu observo o jeito errado que normalmente os pais fazem? É pensar isso, né? Ter essa crença de que precisa sentar 1 hora e meia, 2 horas seguidas, sendo que não precisa você já começar dessa forma tão intensa, né? Realmente, para quem nunca sentou e brincou, um adulto que não tem muito contato com outras crianças, que é o primeiro filho, que não tem uma profissão tipo como a minha, que é terapeuta, que estou ali lidando com crianças, brincando e tal, de forma lúdica, sempre envolvendo a criança, é difícil a pessoa sentar 1 hora seguida, né? Então, no início, desapegue dessa crença, porque é um erro também muito comum. O segundo é não conseguirem se organizar. Então, é importante começar a aprender a se organizar, né? Separar uma rotina, uma mínima rotina que seja, que você consiga hoje. E à medida que as coisas forem normalizando, né, que eles voltarem para a escola e todas as outras atividades, o tempo vai estar ocupado com outras tarefas, entende? E aí você vai conseguir cada vez mais organizar também a sua própria agenda, sabe? Então, começar a se organizar de acordo com a sua realidade hoje, o que é que você consegue adaptar. E aí vai ficar muito a seu critério como você vai fazer isso. É um quadro de rotina da família, incluindo você também, uma agenda, um planner. E começar também, um erro também que eu observo, é que os pais têm dificuldade em priorizar, né? Que foi o que eu falei no início. A dificuldade de estabelecer hierarquias. O que é mais importante? Prioridade, né? O que é que vem primeiro? Ah, certo. Eu acordo e aí meu filho toma banho, toma café, faz as atividades dele, depois eu vou brincar com ele. Um exemplo, fazer alguma brincadeira com ele e tal. E aí depois eu vou fazer o almoço. E aí nesse tempo que eu vou fazer o almoço, lá para entre 10 e pouquinho ou 11 horas, aí ele pode ficar um pouquinho assistindo a televisão, né? Ou ele fica um pouquinho distraído, brincando perto de mim, porque nessa hora eu preciso fazer o almoço. Então, a gente vai ajustando, né? Fazendo o que é prioridade, ou seja, aquilo que vem primeiro, certo?
E qual seria, eu estava aqui me segurando para não adiantar, né? Porque às vezes eu me empolgo e já me adianto, já vou para o final já. Então, qual seria, assim, as estratégias, assim, digamos, mais eficazes? O que, é que vocês poderiam fazer, principalmente nesse momento que você se encontra hoje, né? Que a gente se encontra, na verdade, né? Que a pandemia é para todo mundo. Começar a aproveitar os momentos do dia a dia. Lembra que eu falei lá no início, assim, desapegue dessa crença, do início tem que sentar 1 hora e meia? É justamente para você começar aos poucos. Começa 5 minutos, depois você começa 10 minutos, começa 15 minutos. É bom começar num tempo que seja bom para você e que seja bom para a criança também. Por exemplo, teve uma mãe, né, que eu comecei com ela na consultoria na quarta. Ela falou assim, Carla, ela é muito desatenta, ela é muito hiperativa, eu nunca consegui ficar mais de 5 minutos com ela na atividade. E aí eu falei assim, tudo bem, a gente vai começar com menos tempo. A gente vai buscar outras estratégias, coisas que ela se interessa. Quem participou da aula ontem sobre hiperfoco viu que eu falei muito sobre como seguir os interesses da criança. E aí a gente vai aumentando esse tempo gradativamente. Porque eu percebi que a dificuldade não era só da criança, por conta da hiperatividade do déficit de atenção, mas também da própria mãe, porque precisa ter habilidades, né? E conseguir sustentar a interação por mais tempo, principalmente quando a criança ela ainda não dá tantas respostas assim, no sentido de iniciar uma interação ou de manter a própria interação. Então você fica pensando, e agora? O que eu vou fazer depois? Eita, se ela sair, eu vou mostrar o quê? E se ela não gostar da atividade? Então, realmente, no início é difícil, tanto para a criança quanto para o adulto. Por isso que eu digo, comece com menos, e você vai aumentando gradativamente. Né? Eu sempre gosto de trazer esse exemplo, que é o exemplo de hábitos. Hoje, às 21 horas, eu vou entrevistar minha aluna Adriana Carvalho. E a gente conversa bastante, esses dias a gente conversando, aí ela disse, Carla, o Vi gosta muito de inglês, de espanhol, e aí eu estou estudando Duolingo. Aí eu disse, que legal, eu também estudo pelo Duolingo, que é um aplicativo de ensino de idiomas, né? Tem a parte gratuita e também tem a parte paga. Eu falei, eu também estou estudando Duolingo. Ela disse, é porque ele gosta de inglês, e aí ele falava inglês, eu não entendia nada, então eu fui estudar e eu comecei a gostar. E eu já estou há mais de 200 dias estudando seguidos. Assim, nossa, que legal, eu já tenho 70 e pouco. E no início, para mim, estudar 5 minutos de inglês por dia era, nossa, não consigo. Aí depois eu aumentei para 10, depois eu aumentei para 15, hoje eu já consigo 20 minutos, às vezes 30 minutos. Então, realmente, no início, 30 minutos é muito. Comece com 2, 5 e você vai aumentando gradativamente. E aí vai ficando, digamos, não vou dizer mais fácil, mas vai ficando mais leve também esse processo. Você vai tirando um pouco desse peso, sabe? Tipo, eu tenho o quê? Porque isso gera muita obrigação, pressão. E a criança também percebe isso, tá? Uma outra forma que vocês podem fazer é aproveitar as atividades do dia a dia mesmo. Então, Carla, eu não consigo hoje fazer muitas coisas, não consigo inventar muitas atividades e brincadeiras e tal. Mas você pode fazer como a Estela, a minha aluna, que começou a inserir a participação dos filhos nas tarefas do dia a dia, tirar um prato da mesa, colocar na pia, jogar a fralda no lixo, né, colocar roupa suja no cesto, lembrando de respeitar a faixa etária da criança e tudo mais, começar com pedidos mais simples, de uma ação só, depois pedidos mais complexos. Mas é importante a gente começar a envolver a criança também nas tarefas do dia a dia. E aí vai ter esse momento também é um momento rico de oportunidade, um momento rico de aprendizado. A gente não pode menosprezar esses momentos, até porque você está ensinando habilidades de vida ao longo prazo, né? Independência, autonomia, responsabilidade. Então isso é muito importante. Cooperação também é importante. Então não esqueça dessa história, foi ótimo. Não esqueça dessa estratégia, né? De você começar a aproveitar esses momentos que você está em casa no dia a dia, principalmente que, como a criança está mais tempo dentro de casa, sem muitas tarefas, né, para fazer, sem muitas. A palavra tarefas, eu ia falar atribuições, mas seria mais tarefas mesmo, atividades. Você aproveita e insere nas coisas do dia a dia, para trabalhar vocabulário, compreensão e também ocupar o tempo dela, né, de uma forma útil, certo? Uma outra coisa também que vocês podem fazer, que vai também ajudar muito, quem estava na aula de ontem viu, que é você descobrir quais são os interesses do seu filho. O que é que o seu filho gosta, para que você seguir por isso. Você começa a observar e iniciar a interação, quando você pensar em uma atividade, uma brincadeira, ou até mesmo um jogo, focar inicialmente naquilo que ele gosta, seja uma música, um personagem de um desenho animado, seja um brinquedo específico, ou um tema.
Enfim, você vai começar a partir disso, depois você vai expandindo gradativamente. Porque aí você, no início, você vai conseguir ter mais a atenção da criança, ela vai ficar mais motivada, mais feliz. Talvez ela não consiga sustentar tanto a interação por conta dos déficits mesmo nas habilidades comunicativas e sociais. E aos poucos você vai aumentando também esses interesses, né? Esse leque de interesses. Isso é muito importante. Uma outra coisa também que eu sugiro que vocês façam, que eu vejo que muitos pais, às vezes, têm resistência, é a utilização de um quadro de rotina. Depois de falar várias e várias vezes sobre quadro de rotina, eu costumo perguntar o porquê que alguns pais têm resistência. E eu percebo, assim, quase que unanimidade, que eles falam que é porque a criança vai ficar muito rígida, vai ficar muito presa, e ela não vai trabalhar flexibilidade mental e tudo mais. Então, eu entendo perfeitamente essa queixa, esse medo, na verdade, a palavra seria medo. E eu estou aqui para explicar que tudo é a forma como você trabalha. Por exemplo, quando eu oriento que faça um quadro de rotina, eu tenho todo um cuidado, por exemplo, no início você coloca os turnos do dia, manhã, tarde e noite. Não precisa você colocar para uma criança, principalmente uma criança pequena, que tem que ser 8 horas em ponto. Tem que ser tal hora em ponto, sabe? Você começar a colocar assim, hora, minutos, sabe? Aquela coisa muito rígida. Então, você coloca manhã, tarde e noite. Uma outra coisa, comece com as fotos da própria criança. Então, procure fotos da criança realizando aquelas atividades, de preferência ela finalizando tais atividades. Seja uma tarefa escolar, seja ela assistindo televisão, tomando banho, comendo, e você coloca as fotos da própria criança para que ela se reconheça ali. Certo? Uma outra estratégia muito boa que eu oriento os pais e os pais, né, e profissionais também, é você começar por aqueles momentos mais desafiadores do dia. A criança está com resistência para, por exemplo, comer, um exemplo. Ela não quer almoçar, não quer comer determinados alimentos, então você pode colocar, dar uma ênfase maior no quadro de rotina para a parte da alimentação, começar a mostrar as fotos do que é que a criança come normalmente no café da manhã, no almoço, no jantar, e dentre outras estratégias também, obviamente. Mas, assim, tudo é a forma como a gente conduz. E eu percebo também que muitos pais não conseguem implementar o quadro de rotina, porque muitas vezes eles têm dificuldade de organizar a própria rotina. Por isso que eu falei lá em cima, né? Um dos erros é não se organizar. Repito, isso também vai muito do perfil de cada pessoa. Mas a gente aprende, gente, a gente aprende. Quando a gente decide, foca e busca, pelo menos, né, melhorar e aprender coisas novas, a gente vai ajustando dentro dos nossos limites. Eu sempre fui uma pessoa extremamente resistente com rotina, não gostava de seguir rotina, porque eu não gostava de fazer todo dia a mesma coisa. Então, mesmo sabendo que eu tinha que fazer a mesma coisa, tomar banho, escovar os dentes, eu não fazia na mesma hora, eu invertia, porque eu não gostava daquela coisa, tudo igual, muito chato. Já hoje eu percebo que a rotina, ela me traz segurança, me traz um certo conforto, de saber que tem as coisas que eu tenho que fazer todos os dias e que tá tudo bem, minha vida não é mais chata do que da outra pessoa por causa disso. Então, eu tenho as minhas tarefas que eu preciso fazer todos os dias, naqueles horários específicos, não precisa ser exatamente às 8h01, né? Eu tenho os horários ali, mais ou menos aquela faixa de tempo, e eu comecei a utilizar o planner, algumas pessoas usam agenda, outros colocam no celular, mas a gente vai adaptando de acordo com cada um. Porque senão, eu vejo muitos pais que compram um quadro de rotina lindo, maravilhoso, colocam na parede, mostram para a criança, só que a criança, ela precisa que o adulto conduza, né, que mostre. E aí, qual a próxima atividade? O que a gente vai fazer agora? Depois de comer, faz o quê? Vamos lá olhar no quadro de rotina. A criança precisa que o adulto faça esse movimento. E muitas vezes o adulto não consegue ainda porque ele não tem uma rotina. É por isso que eu falei. O que é que você pode fazer hoje para ajustar a sua rotina diante desse atual cenário? Não sei como é que está a questão de terapia, de escola, do seu trabalho. Como é que você consegue ajustar hoje para ter um mínimo de rotina? Certo? Então, isso é muito importante também. Conversar com os terapeutas, pedir a orientação dos terapeutas também, para que você saiba como você introduzir essas instruções, como você orientar seu filho, conduzir o seu filho. E é importante ter esse momento também da família. Achei muito legal ontem na entrevista que o Victor e a Silvana falaram assim, que eles têm a rotina deles, mas que o domingo eles reservam o momento da família. E aí eles assistem um filme juntos, né? Eles vão adaptando com o que eles podem, né? Já que não pode sair muito. Aí eles fazem tipo cinema em casa, aí apaga a luz, aí
faz a pipoca, e eles aí assistem os três juntinhos, assim, sabe? Eu achei muito legal. Então, isso a gente chama de momento especial com a família. Então, é legal ter esses momentos também. Quem sabe até colocar lá na rotina os momentos que a criança vai brincar com a mãe, ou brincar com o pai, ou com os dois, né? Lembrando, gente, que não precisa ser algo fixo, rígido, né, imutável. Não, se vai ter algum imprevisto, qualquer mudança no roteiro, e você souber com antecedência, você avisa para a criança, você prepara, você trabalha com a previsibilidade, né, com a antecipação. Algumas crianças são mais ansiosas do que outras, então é importante a gente ter essa noção, né? Ah, vou antecipar um dia antes, no mesmo dia, uma semana antes, depende muito da criança. Então a gente antecipa, explica, ó, a gente não vai para terapia hoje, porque a gente vai para pediatra, a gente vai e mostra aí a foto, né? Então é bom esses quadros, eu gosto desse quadro de rotina que você consiga também tirar, né, a imagem, o velcro, para que você possa fazer essas mudanças. Vai para a tia Ana, um exemplo, né? Porque vai para pediatra. Agora, se for uma mudança, por exemplo, muito brusca, que você não sabia, por exemplo, teve um acidente ou uma obra na estrada e você precisou mudar o caminho. Aí você não sabia disso, você não teve culpa. E aí, muitas vezes, a criança pode se desorganizar, né? Enfim. E aí você vai buscar as estratégias para que o seu filho se acalme naquele momento, porque você não sabia, você não tem controle sobre isso. Por isso que eu digo, tudo é a forma como a gente trabalha. Se a gente souber trabalhar de uma forma legal, a criança ela começa a ter uma rotina e ela se sente mais tranquila, mais previsível. E eu observo que muitos alunos meus que têm resistência em fazer quadro de rotina, mesmo eles não tendo a rotina visual, de tanto a criança fazer, repetir e várias vezes, eles já têm aqui, ó, na cabeça. Então, muitas vezes, eles terminam de fazer uma coisa, eles já vão direto fazer a outra, que eles já sabem que é a seguinte. E a mãe fala, nossa, eles têm uma memória incrível. Eu disse, justamente, porque isso aí é a memorização, né, a repetição da rotina. E se você mostra visualmente, é excelente, principalmente quando há algo novo, né? Algumas mudanças também é importante, porque ela vai ter lá um suporte visual, certo? Então, não tenham medo de fazer quadro de rotina, não acho que isso vai tornar o seu filho, a sua filha muito rígido, ou aquela, sabe, alguns falam, vai ficar um robô, mas não é assim, a gente começa colocando coisas do dia a dia, coisas que você faz todo dia, tomar banho, escovar o dente, comer, ir para a escola, né, quando está indo para terapia, e depois a gente vai fazendo as atividades com o papai, brincando com a mamãe, né? E depois a gente vai colocando algumas modificações para trabalhar também a flexibilidade da criança, certo? Eu acredito que quando os pais conseguem se organizar no quesito tempo e rotina, consequentemente, a criança ela sai ganhando e muito, tá bom? Em interação, em estímulos, né? em contato, comunicação. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né? É isso. Esse foi mais um episódio do Chá Comigo. Vocês podem depois ouvir todos os episódios, né, do Chá Comigo aqui no YouTube, pelo Spotify, o Deezer, Google Podcasts, o iTunes ou o agregador de podcasts que você preferir. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Agora eu vou responder as dúvidas de vocês. A Rafaela botou, se meu filho não tiver rotina, impacta no desenvolvimento dele? Olha, Rafaela, eu sempre digo isso, né? Eu sempre tenho esse cuidado, que a gente sabe que um autista não é igual ao outro, tá? O que eu observo, tanto com os meus pacientes e com alguns autistas adultos que eu conheço, é que a rotina, ela traz essa previsibilidade, sabe? Porque fica muito mais tranquilo, porque sabe quais são as tarefas que precisam ser feitas, sabe o passo a passo, o que é que vem primeiro, o que é que vem depois. Então, isso facilita bastante. Mas eu acredito que possa ser que tenha um autista que não goste, ou não queira, não precise. Né? Eu nunca vou generalizar, porque não existe um autista igual ao outro. Mas o que eu observo é que eles têm muitos ganhos, sim. Ajuda bastante. Mesmo que você não coloque tudo do dia, mas coloque aqueles momentos mais desafiadores, por exemplo. Teve uma aluna minha, só um pouquinho mais, você traz um pouco de água para mim? Obrigada. Eu esqueci de pegar minha garrafinha. Teve uma aluna minha que ela falou assim para mim, Carla, não, na minha. Obrigada. Ela falou bem assim para mim, Carla, toda vez que eu saio com ela, eu falo assim, filha, vamos passear. Aí ela começa a chorar, começa a reclamar, às vezes se joga no chão. Tem um episódio de birra, né? Aí ela disse, Carla, não entendo porque ela gosta tanto de passear, ela ama tanto passear. Eu percebo que a dificuldade maior é no início, para ela se arrumar
e sair de casa, entende? Mas quando ela entra no carro, ela fica super feliz, ela se acalma. E aí eu perguntei para ela o seguinte: ela sabe para onde ela vai? Aí a mãe disse: nem sempre eu digo, eu só falo, vamos passear, então vamos passear de carro, entende? Aí eu falei, pronto, ela sabe para onde ela vai? Primeiro ponto. Aí a mãe dizia, a mãe respondeu, não. Segundo ponto, ela sabe quem ela vai encontrar? Aí a mãe disse, não. Eu disse, ela sabe o que ela vai fazer? Aí a mãe também disse, não. Então, perceba, mesmo aquele autista que não é tão apegado à rotina, nossa, é uma quebra na rotina dele. Tipo, para onde é que você vai me levar? O que, que eu vou fazer? Quem que vai estar lá? Entende? Então, é muita coisa para processar. E a rotina ajuda nisso, né? De você mostrar o passo a passo. Né? Você pode utilizar outro recurso muito bom, que não vai dar tempo de falar hoje, mas eu posso depois fazer uma aula sobre ele, que eu amo, que é a história social. Que também... Obrigada. Que é você justamente utilizar as imagens com o passo a passo para você dizer, olha, a gente vai vestir a roupa, a gente vai de carro, né? Dizer para a criança se vai de carro, se vai de ônibus e tal. Porque tem criança que não gosta, né, de ônibus, de trem, de um ambiente muito cheio, por conta dos estímulos sensoriais. Então, a gente vai de ônibus, vai para casa da vovó, e a gente vai encontrar fulano, não sei o que, não sei o que. Tem um paciente meu que eu achei bem interessante, que a mãe fazia o seguinte, como ele já sabia ler, então ela fazia o passo a passo da história social, mas ela não fazia por imagem, ela fazia por escrito. Então ela falava assim, ó, a gente vai para casa da vovó, e aí a gente vai encontrar tio tal, tia tal, primo tal, e ela ia dizendo todo mundo que ele ia encontrar. E aí, no final, ela colocava os bebês. Que, na verdade, acho que só tinha um bebê. Era um ou dois. Mas um eu sei que era de certeza, porque ele tinha pavor de bebê. Ele tinha muito medo de bebê. Ele tinha crise de ansiedade, ele começava a chorar, ele corria, se trancava no quarto. Então, o que a mãe fazia? Ela antecipava para que a situação ficasse mais previsível possível. E como ela sabia que ele tinha muita resistência com o bebê, ela não começou com o bebê. Teve alguém dizendo que se assustou com um gato. Tô tomando banho agora. E aí ela falava, a gente vai encontrar sua avó, seu avô, seu tio, sua tia. E aí no final ela dizia, mas vai ficar tudo bem, ele vai ficar quieto. Se ele chorar, a gente vai pro quarto, ou a gente sai. E aí quando ele parar, a gente volta. Então perceba, ela ia preparando ele aos poucos. Por isso que quando eu não sei mais qual é o nome dela, porque voltou. Acho que foi a Rafaela. Porque aí, Rafaela, talvez você possa utilizar outras coisas, não só o quadro de rotina. Você pode utilizar a história social, ou você pode usar os dois, juntamente com o gatilho da antecipação, né? Você explicar para a criança antes, falando e dando o suporte visual. Isso é muito bom. O povo aqui está dizendo que se assustou. O povo está aqui se assustando com a... Mia é linda, ela participa de todas as minhas aulas. Deixa eu só colocar aqui para o comentário ficar maior, pera. Pera. A Lucinéia botou. Se você pode dar alguma dica de como estimular a fala da criança que fala só a última sílaba da palavra? Olha, Lucinéia, eu não sei se você está inscrita na Semana do Autismo. Se não, eu sugiro que você se inscreva, que vai te ajudar bastante. Eu vou falar algumas estratégias, algumas não, muitas estratégias práticas, e principalmente quais são os principais erros que os pais cometem na hora de estimular a fala da criança, né, a comunicação em si, na verdade, a comunicação como um todo. Quais os erros que eles cometem e o que fazer, né, o que eles podem fazer para superar esse obstáculo, né. E essa questão de fala, essa pergunta é bem recorrente, entende? Então, e também é bem ampla ao mesmo tempo, né? Eu acho que eu fiz uma aula, não foi, sobre ela essa semana, esses dias, sobre como ampliar, foi de vocabulário, não foi? Foi, mas ela saiu da edição, cara. Mas aí o Wesley já saiu para edição. Mas assim, como ela já fala algumas sílabas, participe da Semana do Autismo, e se ela gostar de músicas, você pode trabalhar com músicas, né? Com músicas mais fáceis, para que a criança tente completar alguns trechos da música, comece com fonemas mais simples. Por exemplo, o sapo não lava o pé, o pintinho pio-pio. E aí depois você vai para palavras de sílabas, né? Você fala a primeira sílaba, deixa ela falar a segunda. Ou então, se for uma palavra de sílaba, você fala duas, deixa uma, depois fala uma e deixa duas sílabas. Você vai aumentando gradativamente. Mas, assim, realmente essa pergunta é bem, assim, como posso dizer, bem ampla, né? Eu teria que dar uma aula só de estratégias, mas onomatopeias também dá para fazer, trabalhar os sons dos animais, do meio de transporte também é muito bom.
Ajuda muito, viu? Assim, eu tenho medo da minha filha não falar. Meu filho falou normal, já com 2 anos, e minha pequena nada ainda. Eu não sei se você já tem um diagnóstico da sua filha, mas assim, independentemente se você já tem um diagnóstico ou não dela, foque na comunicação, tá? Eu sei que muitos pais ficam ansiosos, eu sei, eu entendo, ficam realmente angustiados, né, com medo da criança não falar, mas foquem na comunicação. Eu vou falar bastante sobre isso também na Semana do Autismo. A importância de você trabalhar a comunicação como um todo. Porque quando você trabalha a comunicação, você não está excluindo a fala. Porque a fala é uma das formas de se comunicar. É um dos meios. Mas você vai possibilitar que o seu filho ou sua filha se comunique bem mais, né? Tenha muito mais opções, né? De comunicação. E aí você trabalha as habilidades pré-linguísticas, que são importantes. Muitas vezes vocês vão com muita sede ao pote, né? Na fala, e acabam esquecendo de trabalhar outras habilidades que são muito, muito, muito importantes e que vêm antes. São habilidades comunicativas importantes. O Matheus falou, meu filho gosta muito dos números, autista não verbal, alguma dica? Olha, Matheus, depende muito dos interesses dele. Se ele gosta de música, eu gosto de cantar a música dos indiozinhos. 1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos. Eu tenho até uma luva bem legal, que cada dedo é um índio, e aí tem as luvas, né? Que é o jacaré, quando você encosta assim, fica o rosto do jacaré, e você brinca, o pessoal gosta bastante quando eu mostro na Semana do Autismo. Então, eu gosto de cantar algumas músicas que envolvam números, por exemplo, na hora de guardar os brinquedos, vamos contar 1, 2, ou então comprar quebra-cabeça de encaixe, de madeira, ou então você pode colocar também os números de plástico para que ele procure em algum recipiente com alguma atividade sensorial, né? Que seja do interesse dele, que não seja aversivo para o seu filho, principalmente, entendeu? Eu gosto muito de ampliar os interesses. Tem livros aqui, ó, acho que dá para ver. Dá para ver esse livro aqui, ó. Eles gostam muito também. Vende na Amazon, vamos contar. É bem legal ele. Entendeu? Aí tem aqui, ele faz com o dedinho aqui, ó, tem a bolinha para ele subir. Cada número tem a quantidade correspondente de bolas. Então, livro, música, procurar os números em alguma atividade sensorial, seja com bolinha de sagu. Se a criança prefere coisa mais seca, eu ia falar cuscuz, né? Porque eu sou nordestina, né? Cuscuz e tantas outras coisas. Deixa eu ver aqui. A Rosália perguntou como interagir com a criança que não larga o tablet. Olha, Rosália, eu não sei a idade do seu filho, certo? Mas eu recebi uma dúvida bem parecida ontem sobre isso. Se o único interesse hoje é somente o celular ou o tablet, busque observar o que é que ele está fazendo, o que é que ele assiste, quais são os desenhos que ele assiste, os jogos que ele joga, principalmente. E tente se aproximar aos poucos, né? Fique próximo, faça alguns comentários. Se ele aceitar que você brinque com ele, por exemplo, no tablet, um jogo da memória, um quebra-cabeça, agora é sua vez, agora veja a mamãe, se ele já aceitar a troca de turnos, por exemplo. Por isso que eu digo, né, se, né, porque eu não conheço seu filho, né, eu tô falando aqui algumas estratégias, mas eu não conheço seu filho. Fazer alguns comentários, algumas perguntas. Eu até falei do exemplo da minha paciente, né, que eu atendo ela online, ela vai fazer 10 anos, e ela sempre está jogando um jogo diferente, ela sempre baixa algo diferente, aí quando eu percebo que ela está bem desmotivada, ou até mesmo início da sessão, eu pergunto, e aí, você está jogando o quê? Aí ela fala o nome do jogo. Aí eu digo, peraí que eu vou baixar. Eu baixo no meu celular. Ela fica super feliz, né? Porque eu demonstro interesse por aquilo que ela gosta. Eu baixo o jogo no meu celular. Ela fica super feliz. Mamãe, tia, que ela baixou os gênios no celular dela. E aí depois eu falo, certo, o que é que eu faço agora? Como é que joga? Qual é o próximo passo? E aí ela começa a me ensinar, ela me dá realmente as instruções. Eu primeiro faço o quê? Ela diz, depois. E depois, então eu vou trabalhando as instruções, né, com ela, para que ela me explique. Eu falei, como é que faz para ganhar o jogo? E ela começa a me explicar. Aí ela joga de lá e eu jogo de cá, né, cada um na sua casa. Então, ela gosta bastante de fazer isso também. É uma possibilidade de você se aproximar, tentar interagir com ele, né, fazer troca de turnos, fazer alguns comentários. Se ele gosta de assistir alguns desenhos, comprar livros sobre aqueles desenhos, sobre aqueles personagens que você percebe que ele assiste mais.
E pesquise também no Google um documento gratuito da Sociedade Brasileira de Pediatria. Você coloca assim, menos telas, mais saúde. E aí você vai ter acesso a esse documento. Lembrando que ele foi escrito antes da pandemia, tá? Então, muita coisa ali a gente vai precisar adaptar, porque quando ele foi escrito, eles não imaginavam que vocês iam ficar com as crianças dentro de casa tantas horas, né? Sem as atividades diárias, né? Escola e, às vezes, até terapia. Então, você vai adaptando o que você consegue aplicar hoje. Depois você amplia. Depois que as coisas normalizarem, você aplica as demais recomendações, sempre respeitando a sua realidade. A Geilza perguntou atividades sensoriais. Olha, Geilza, quem trabalha essa parte sensorial é o terapeuta ocupacional. Eles têm uma certificação chamada integração sensorial, e eles que fazem essa parte, né, de terapia sensorial. Não sei se fala terapia sensorial, mas eles que fazem essa parte. Assim como também as atividades de vida diária, motor, estimulação cognitiva e tal. Aí é da alçada do TO, terapeuta ocupacional. Mas tanto eu, como psicólogo, psicopedagoga, outros profissionais podem conversar com o terapeuta ocupacional que acompanha a criança, e aí esse profissional nos dá um feedback do perfil sensorial dela, ou seja, aqueles estímulos que são mais aversivos, aqueles que ela já aceita, e aí eu gosto de trabalhar dessa forma, eu vejo o que a criança gosta, e aí eu trago para a terapia, entendeu? A criança gosta de massinha, gosta de slime, gosta de amoeba, mas aqui a moeba e slime é parecido, né? As gostam de sagu, aquelas bolinhas brancas, outras gostam daquela bolinha que você coloca na água, que aumenta de tamanho, acho que chama bolas hidratadas. Então, depende muito da criança. Já tive pacientes de só gostar de texturas mais secas. Então, a mãe pegava cuscuz, tapioca, e ela... Tapioca peneirada, né, no caso, né? E aí ela fazia os números com ele, né? Colocava no prato, ele fazia as letras, às vezes o número com o dedinho, junto com ela. Ele gostava mais de texturas assim mais secas. Agora, texturas, por exemplo, molhadas, muito assim, molengas, tipo slime, gelatina, ele não gostava, mas gelatina dá para fazer também. Você pode colocar as letras, os números. Teve um pai que perguntou dos números, colocar os números, as letras. Bolha de sabão também é sensorial, pescaria, água. Então, dá para fazer bastante coisa. Eu gosto de utilizar muitas atividades sensoriais, principalmente, não somente, mas principalmente quando a criança não tem muitos interesses ainda por brinquedos. Quando eu observo que as brincadeiras são mais motoras e sensoriais, então eu exploro bastante essa parte. Eu começo com aquilo que a criança já dá conta, com aquilo que ela consegue fazer, que ela gosta, e depois eu vou ampliando gradativamente, entendeu? As brincadeiras, as atividades e os interesses dela também. Certo? Deixa eu ver aqui. A Cristina falou que meu filho de 3 anos tem muitas ecolalias de histórias inteiras, mas não entende o que está falando. Ela foi mesmo um comentário. Acho que ela deve ter falado antes. Você pode fazer o seguinte, Cristina. Será que ele está te contando alguma coisa que ele viu em um livro, ou algum desenho animado que ele assistiu, algum trecho de um filme que você viu junto com ele? Eu não sei se a fala dele é inteligível. Como assim? Se você consegue entender a dicção dele, né? Nem a gente usa mais esse termo dicção, mas porque as pessoas entendem mais por dicção. A articulação, se ele consegue articular as palavras direitinho, ou se ele está ali brincando com os sons, né? Que a gente chama de fala mais ininteligível. Eu não sei como é que ele fala, mas tente trazer para um contexto. Você está contando a história do Mário, um exemplo. Vamos procurar o livro do Mário. Ou então você preste atenção no que ele está te falando. Você pode fazer alguns comentários, né, sem precisar interromper. Você começa com eu gosto de chamar de validar a tentativa de comunicação dele. Mesmo que, aparentemente, ele não esteja te contando algo. Entende? Mas você começa a mostrar que aquilo que ele está falando tem um sentido, tem um contexto. É igual o papapá, quando a criança começa a balbuciar, que ela fala papapá, mamãe, de forma aleatória. Aí os pais falam, mas ele não está fazendo para me chamar, não é para chamar minha atenção. Então, muitas vezes os pais deixam para lá, não validam, quando, na verdade, eles estão perdendo uma ótima oportunidade de validar a tentativa de comunicação da criança, mesmo que não seja ainda com uma intenção de se comunicar com o outro. Aí você perde a oportunidade de mostrar para ela que aquele som tem um significado. O papapá pode ser para chamar o pai, o mamamã para chamar a mãe, ou outras coisas também, né? Então, chamou, papai está aqui, papai chegou. Então, a mamãe fala, cadê o papai? Vamos procurar o papai?
Então, é importante trazer para um contexto. No início é difícil, mas com a prática, com a repetição, vocês vão conseguindo, tá bom? Eu vou ler aqui o da Sil. Sabe me dizer se o retardo mental atrapalha muito a criança, além de ser autista? Ainda não estou levando ela para os tratamentos. Certo, você não está levando ela para os tratamentos, mas você já suspeita que ela tem deficiência intelectual, é isso? Se sim, é um diagnóstico secundário, ou seja, pode acontecer de vir junto. Não lembro exatamente a porcentagem, porque eu não sou a pessoa dos números, não mesmo. Mas o tratamento, principalmente psicólogo, psicopedagogo, fono também, né? Um tratamento em equipe vai auxiliar bastante no ensino das habilidades de vida diária, terapeuta ocupacional, né? A aprendizagem, a parte de comunicação, tudo. Realmente é um trabalho em equipe. A diferença é que, além do autismo, eu estou dizendo assim, eu não sei se sua filha era, eu entendi como se ela já tivesse. Além do autismo, você vai ter que tratar não só o autismo, vai ter que fazer o planejamento pensando no autismo e também na deficiência intelectual. Lembrando que a deficiência intelectual ela também tem níveis. Eu acredito que seja grau. Eu trabalhei muitos anos no estado, eles avaliavam muitas crianças com deficiência intelectual. Era leve, acho que é leve, moderado, profundo. Enfim, é que eu acabo confundindo com os níveis, né, do autismo. Mas, enfim, tem os níveis também. Ah, que legal, a Priscila colocou aqui, parabéns pelo seu trabalho, sou fono, aprendo muito com você, que legal, fico muito feliz quando eu vejo as fonoaudiólogas aqui, e fonoaudiólogos também, né? Fico muito feliz, é muito bom ter essa troca, né? Ah, pronto, a Gisele botou. Legal, ótima ideia, minhas aulas estão sendo online, entendi. Vou verificar o que elas têm em casa, perfeito, ótimo. Eu gosto muito de atividades sensoriais, né? E as crianças também. Aqui, a Cristina botou, muito obrigada por nada. A dicção é perfeita, mas ele fala aleatoriamente. Ele já sabe ler, escrever, mas não entende o que escreve e fala, entendi. Então, aproveite os livros, né, principalmente, para trabalhar essa parte das histórias, da comunicação, vai ser muito importante. Já é 20 horas. Infelizmente, eu vou ter que encerrar, porque eu vou fazer a pausa, né, como vocês já sabem, aí eu vou jantar, fazer o exercício de voz, e aí eu volto às 21 horas, para entrevistar a minha aluna Adri, a Adriana Carvalho. Ela é pedagoga, eu vi que tem muitas professoras aqui, ela é pedagoga, e vai contar como foi que ela conseguiu ajudar o Vicente, né, a se comunicar. Vai ser muito bacana, eu tenho um carinho muito grande pela Adri, porque ela é da primeira turma do PAP, do meu curso online, então, como eu e meu esposo, quando a gente costuma dizer, ela chegou quando tudo era mato, né, quando a gente estava começando ainda, então ela já está comigo já há muito tempo, desde 2018, tá bom? Então, agradeço pelos comentários, as dúvidas. Amanhã eu vou estar aqui novamente, a gente vai ter mais outro encontro amanhã, outra entrevista. E segunda-feira a gente começa a Semana do Autismo. Então, se você ainda não se inscreveu no Garantir Sua Vaga, se inscreva para você receber, né, todas as notificações, avisos por e-mail. Entre no grupo do WhatsApp também para você receber e não perder. O Wesley disse que também vai fazer o grupo do Facebook dos alunos da semana. Dos alunos não, desculpa, dos inscritos da Semana do Autismo, tá bom? A Adri tá aqui, até já, Adri. Tô ansiosa. Beijos, boa noite. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até já, Jasmine.